Olá, pessoal, e seja bem-vindo a um vídeo que vai tocar o seu coração e fazer arrepiar os seus pelos. Hoje, vamos explorar um assunto profundo e universal que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas: a morte. Prepare-se para uma jornada emocional, enquanto desvendamos a verdade sobre o que acontece quando nos aproximamos do grande mistério da vida. Esta não é apenas uma conversa sobre o fim, é uma reflexão profunda sobre como vivemos e o que realmente importa. Portanto, pegue um lenço, abra a sua mente e coração, porque a verdade sobre a morte está prestes a ser revelada. Vamos começar. Exibido em Cristo. Lembro-me de ter conversado com um homem que passou por uma experiência quase fatal. Ele era um crente em Cristo e também um empresário muito rico e bem-sucedido. Ele disse algo que realmente me impressionou. Ele afirmou que estar a poucos minutos da morte, estar a menos de 10 minutos da morte, fez com que ele entendesse verdadeiramente o versículo 14 de Gálatas capítulo 6, e porque a única coisa pela qual Paulo se gloriava era a cruz de Cristo. Este senhor afirmou que, durante aqueles momentos de teste, quando ele não sabia se ia viver ou morrer, tudo o que ele tinha para se segurar era a cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E isso é verdade para todos nós. Priorizamos muitas coisas, mas quando enfrentamos a eternidade, a única coisa que importará é a cruz de Cristo. A única coisa que importará é o Senhor Jesus Cristo. Na situação desse homem, a reunião de negócios que ele havia marcado para a próxima semana se tornou insignificante, uma lembrança distante. E podemos aprender muito com essa situação. As coisas que priorizamos nesta vida não significam nada quando enfrentamos a eternidade. Este homem não pensou em ganhar dinheiro, nem pensou em seu time de futebol favorito. Tudo o que importava para ele naquele momento era a cruz de Cristo. Seu emprego se tornou insignificante. A casa que ele comprou e pela qual estava muito orgulhoso se tornou insignificante. Sua aposentadoria se tornou insignificante. A verdade é que a morte vem para todos nós, um por um. E no dia em que ela vier, todas as coisas que você priorizou acima da cruz de Cristo se tornarão insignificantes. E você sabe disso, porque sua consciência lhe diz que isso é verdade, e mesmo assim você não prioriza Deus. O que acontece quando morremos? Existe algo chamado purgatório? Será que apenas dormimos até a ressurreição? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: E como está ordenado aos homens que morram uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há purgatório na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que após a morte há um julgamento, e uma vez que um indivíduo sabe que há um julgamento vindo, ele não pode viver da mesma maneira. Uma vez que você sabe que sua vida será revisada por um Deus eterno e santo, você não pode viver da mesma maneira. Uma vez que você sabe que até as palavras que você profere serão analisadas, examinadas e revisadas, você não pode viver da mesma maneira. O julgamento está chegando. Ele está chegando. E neste julgamento há uma coisa que separa o destino eterno das pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mais uma vez a palavra cruz surge. A cruz separa toda a humanidade. Primeiro, ela surgiu em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, como a única coisa de que o apóstolo poderia se gloriar. E agora essa palavra, a cruz, surge novamente, pois há uma linha divisória entre os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. A cruz de Cristo é o motivo pelo qual nossos pecados foram perdoados. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é para olharmos para Jesus, olharmos para a cruz, olharmos para o autor e consumador de nossa fé. Infelizmente, há muitas coisas neste mundo que querem que você olhe, exceto a cruz. Este mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade. A religião quer que você olhe para a sua justiça. Permita-me me concentrar nessas duas coisas. Primeiro, o mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade. O mundo em que vivemos quer que você se gabar de ser uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Eu pago minhas contas, apoio minha comunidade, cuido da minha família, obedeço à lei,
sou gentil, sou amável, sou amoroso. Eu sou realmente uma boa pessoa. É assim que a maioria do mundo e dos incrédulos se vê como boas pessoas. Eles não se veem como pecadores que estão indo para o inferno. Eles só veem criminosos que mataram alguém ou cometeram um roubo como pecadores. É por isso que muitos incrédulos têm um problema com a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho aponta o dedo para você e para mim e diz a cada um de nós que somos todos pecadores. Não são apenas os criminosos que são pecadores. Não são apenas aqueles que cometeram algum crime hediondo que são pecadores. Cada um de nós é pecador que ofendeu um Deus santo. A verdade é que as pessoas não gostam de ouvir isso sobre si mesmas. Eu não sou um pecador. Eu sou uma boa pessoa. É por isso que a mensagem do Evangelho ofende as pessoas, porque a mensagem do Evangelho é direta e muito franca e nos diz diretamente que somos pecadores. No entanto, este mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade, e eles acreditam na mentira do diabo de que você não precisa da mensagem da cruz. Portanto, a mensagem da cruz é loucura para eles. Em segundo lugar, as pessoas olham para a sua própria justiça. Infelizmente, há frequentadores de igrejas que ficarão surpresos no dia do julgamento porque estão focando e se gabando de si mesmos, em vez da mensagem da cruz. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que acham que merecem ir para o céu. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que acham que o céu não é o céu sem eles. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar a Deus sobre o quão bons eles são. Eles não são seguidores de Cristo, mas seguidores da religião. Eles não são filhos de Deus, mas filhos da religião. Permita-me dizer isso mais uma vez. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar a Deus sobre o quão bons eles são. Isso não lhe lembra a parábola do fariseu e do publicano? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Você vê que este fariseu se exaltou. Ele teve a audácia de se gabar a Deus sobre si mesmo. Eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Posso imaginar? Você pode imaginar entrar na presença do Senhor e se gabar de quão bom você é. Você se lembra do ano em que o rei Uzias morreu? Isaías viu o Senhor alto e sublime. A primeira coisa que o profeta do Senhor disse após ver o Senhor foi: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías viu a sua própria pecaminosidade, mas este fariseu continuou e se gabou de si mesmo em toda a sua presunção e importância própria, dando uma palestra a Deus sobre o quão bom ele era. Eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Lembra-se do que eu disse anteriormente? Infelizmente, há muitas coisas neste mundo que querem que você olhe, exceto a cruz. 1. Este mundo quer que você olhe para si mesmo e para a sua bondade. 2. A religião quer que você olhe para a sua própria justiça. No entanto, o profeta aqui nos diz: Deus me livre de me gabar de qualquer outra coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro das cartas aos Gálatas, Jesus Cristo é mencionado mais de 40 vezes, o que significa que 1/3 dos versículos contém alguma referência a ele. Isto aqui é a vida cristã, e o apóstolo nos revela isso. A pessoa de Jesus Cristo cativou Paulo, e foi Cristo quem tornou a cruz gloriosa para ele. Foi quem Cristo é, e o que ele fez por nós que tornou a cruz gloriosa para Paulo. Quem é Cristo e o que ele fez por nós? Cristo, o Filho unigênito de Deus,
E o que ele fez foi viver uma vida perfeita e se tornar a propiciação de nossos pecados. Ele morreu a morte de todas as mortes por nossos pecados. Faça um compromisso hoje de não ser como o mundo e se gabar de sua própria bondade. Faça um compromisso hoje de não ser como uma pessoa religiosa e se gabar de sua própria justiça. Mas faça um compromisso hoje de ser uma criança de Deus que se gaba da cruz de Cristo. Voltando ao homem que mencionei no início do sermão, quando a morte veio batendo à sua porta, e quando ele estava a apenas minutos de julgamento, tudo o que ele podia segurar era Jesus Cristo e a cruz de Cristo. Esta é uma mensagem sóbria, uma mensagem humilde, uma mensagem séria. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos fala de uma nomeação que todos os homens e mulheres devem cumprir. Quem faz a nomeação? Deus é quem faz a nomeação. E você e eu não sabemos quando será a sua nomeação ou a minha. Mas uma coisa é certa, a nomeação está chegando. Deus fez uma nomeação para cada homem e cada mulher, uma nomeação para cada menino e menina, e a nomeação se chama morte. E quando esta nomeação chegar, o que realmente importará? Pelo que uma pessoa se gabará? Pelo que você está se gabando? Você está se gabando de quão boa e maravilhosa é a sua vida na terra? Você está se gabando de posses materiais? A dura verdade que você não ouvirá na maioria dos púlpitos em nossa nação é que a única coisa que importa e que importará para você quando estiver prestes a entrar na eternidade é a cruz de Cristo. Segure-se a Jesus enquanto ele se segura a você. Tudo o que importará nos minutos que antecedem a entrada na eternidade é o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único caminho para o reino de Deus. Ele é o único.